Bom dia. Ó, tá alto. Uma alegria mais uma vez estar aqui com os irmãos nesse domingo. Se você não me conhece, está visitando a gente aqui pela primeira vez, eu me chamo Guilherme, faço parte aqui da liderança da Igreja Bíblica Urbana. E eu gostaria de ler com os irmãos hoje, nessa manhã, o capítulo 3 de Gênesis que nós temos lido os últimos domingos também. A linguagem que a gente usa aqui na Urbana é NAA. Então, se você tiver aí pelo seu telemóvel, tablet, você pode alterar para essa linguagem também. Ou se você, porventura, não está com nenhuma Bíblia aí, vai ser projetado aqui no projetor. A palavra de Deus diz assim: mas a serpente, mais astuta que todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: é verdade que Deus disse, não comam do fruto de nenhuma árvore do jardim? A mulher respondeu à serpente: do fruto do jardim nós podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, Deus disse, vocês não devem comer dele, nem tocar nele, para que não venham a morrer. Então a serpente disse à mulher: é certo que não morrerão, porque Deus sabe que no dia que dele comerem, os olhos de vocês se abrirão. E como Deus, vocês serão conhecedores do bem e do mal. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Então os olhos de ambos se abriram, e percebendo que estavam nus, costuraram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Ao ouvirem a voz do Senhor Deus, que andava no jardim quando soprava o vento suave da tarde, o homem e sua mulher se esconderam da presença do Senhor, entre as árvores do jardim. E o Senhor Deus chamou o homem e lhe perguntou: onde você está? E ele respondeu: ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu, tive medo e me escondi. E Deus perguntou: quem lhe disse que você estava nu? Você comeu da árvore da qual ordenei que não comesse? Então o homem disse: a mulher que me deste para estar comigo, ela me deu da árvore e eu comi. Então o Senhor Deus disse à mulher: que é isso que você fez? A mulher respondeu: a serpente me enganou e eu comi. Então o Senhor Deus disse à serpente: por causa do que você fez, você é maldita entre todos os animais domésticos e entre todos os animais selvagens. Você rastejará sobre o seu ventre e comerá pó todos os dias da sua vida. Porém, inimizade entre você e a mulher, entre sua descendência e o seu descendente, e o descendente dela. Este lhe ferirá a cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. E a mulher disse: aumentarei muito os meus sofrimentos na gravidez, os seus sofrimentos na gravidez. Com dor você dará à luz filhos, e o seu desejo será para o seu marido, e ele a governará. Então Adão disse: por ter dado ouvidos à voz da sua mulher e comido da árvore que havia ordenado que não comesse, maldita é a terra por sua causa, e em fadigas você obterá dela o sustento durante os dias da sua vida. Ela produzirá também espinhos e ervas daninhas, e você comerá a erva do campo. No suor do seu rosto você comerá o seu pão, até que volte à terra, pois dela você foi formado, porque você é pó, e ao pó voltará. E o homem deu à sua mulher o nome de Eva, por ser a mãe de todos os seres humanos. O Senhor Deus fez roupas de pele, com as quais vestiu Adão e sua mulher. E então o Senhor Deus disse: eis que o homem se tornou como um de nós, conhecedor do bem e do mal. É preciso impedir que ele estenda a mão, tome também da árvore da vida, coma e vive eternamente. Por isso o Senhor Deus lançou fora do jardim do Éden, para cultivar a terra da qual havia sido tomado. E depois de lançar fora o homem, Deus colocou querubins a leste do jardim do Éden e uma espada flamejante que se movia em todas as direções para guardar da árvore da vida. Essa é a palavra de Deus. Vamos orar mais uma vez? Pai, nós te agradecemos, Deus, pela oportunidade, Senhor, de estarmos aqui mais uma vez nesse domingo, cultuando ao teu nome, te rendendo, Senhor, todo louvor e toda adoração que é merecida a ti, Pai. Agora te pedimos que, através da palavra, o Senhor fale no nosso coração, que o Senhor nos confronte
com aquilo que o Senhor quer falar, Senhor, para nós nesse dia. Deus, que possamos estar, Senhor, atentos, com a mente, Senhor, focada naquilo que a sua palavra nos fala, Pai. Então, é isso que nós te pedimos nessa manhã, em nome de Jesus. Amém. Bom, irmãos, há 2 semanas a gente iniciou essa nova série que ela chama Imago Christi, Maturidade em um Mundo Quebrado. E a ideia é que ao longo dessas 4 semanas a gente veja diferentes perspectivas da maturidade na fé. E essa semana nós vamos olhar para o mesmo texto que a gente olhou todas as outras 2 semanas, mas um pouco mais também sobre o capítulo 2, para a gente ver a perspectiva da maturidade com os outros. E para ilustrar um pouco o nosso tema hoje, eu gostaria que você, que é casado, pensasse uma briga que você já teve com a sua mulher ou com o seu marido. Mas não é aquela briga que você joga as panelas lá na sua casa, não é esse tipo de briga. É uma briga simples, que ela começa muitas vezes com uma coisa muito pequena, por alguma besteira do dia a dia, uma louça que ficou na pia sem lavar, uma resposta meio seca no meio do dia, um compromisso que, essa daí é para os homens, né, que a gente esquece durante a semana, um tom que pode ter soado mal no meio de uma conversa, e nessa briga a coisa ela vai ficando um pouco mais tensa. E de repente alguém solta aquela frase que é padrão: eu só fiz isso por sua causa. Ou, se você não tivesse feito aquilo, eu não teria dito isso para você. E essa frase, essa sentença, ela representa exatamente uma coisa. Ela transfere a responsabilidade toda da briga para outra pessoa. Então, essa frase ela está sendo usada como um escudo, como uma defesa da pessoa que fala. E muitas vezes os dois sabem disso, nesse momento exato que foi falado. Mas ninguém recua, ninguém dá o braço a torcer, cada um vai para um canto. E a gente fica brigado. Até porque você recuar numa situação como essa significaria que você está exposto, que você tem que assumir que você está errado no momento da briga. Mas fica tranquilo que isso não acontece só na sua casa. Isso tem milhares de anos e está exatamente aqui nesse texto. No capítulo 3 de Gênesis, a gente registra exatamente a primeira vez que um ser humano olha para o outro e lança a responsabilidade sobre ele, dizendo: a culpa é sua. E é sobre isso que a gente vai falar hoje. E ainda que eu tenha começado falando sobre essa questão da briga no casamento, não é sobre o casamento só que nós iremos falar hoje. Não. Esse não é o foco total desse texto e nem dessa pregação, mas é sobre como a maneira que a queda quebrou a nossa capacidade de se relacionar com o próximo. E é qualquer próximo. É o seu marido, a sua esposa, é o seu amigo, é o seu irmão na fé, é o colega de trabalho, é o seu chefe, até a sua sogra. Ela é, de fato, o seu próximo. E a queda ela não quebra somente a relação vertical de Deus com o homem, mas ela também quebra a nossa relação horizontal uns com os outros. Então, maturidade com os outros começa quando nós assumimos a culpa e não transferimos ela para outra pessoa. E só é possível a gente chegar lá por causa de alguém que fez o oposto do que Adão fez naquele momento. Alguém que assumiu o que não era dele, sem apontar o dedo para ninguém. Mas a gente ainda vai chegar lá. E para entender um pouco sobre o que a gente vai falar hoje, sobre essa questão de maturidade com os outros, a gente precisa voltar a um capítulo de Gênesis, como eu falei. No capítulo 2, dos versos 18 ao 23, você pode acompanhar aí na sua Bíblia também, diz assim: o Senhor Deus disse ainda: não é bom que o homem esteja só. Farei para ele uma auxiliadora que seja semelhante a ele. Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todos os animais do campo e todas as aves do céu, trouxe-os a Adão para ver que nome lhes daria. E o nome que ele lhe desse a todos os seres vivos, esse seria o nome deles. O homem deu o nome a todos os animais domésticos, às aves do céu e a todos os animais selvagens. Mas para o homem
não se achava uma auxiliadora que fosse semelhante a ele. Então o Senhor Deus fez cair em pesado sono sobre o homem, e este adormeceu. Tirou-lhe uma das costelas e fechou o lugar com carne. E da costela que havia tirado do homem, o Senhor formou uma mulher e a levou até ele. E o homem disse: essa afinal é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Será chamada varoa, porque do varão foi tirada. Deus cria a mulher claramente aqui para somar ao homem. A própria palavra fala que ela é uma auxiliadora. Ele criou ela para caminhar junto com o homem, para ser a sua companheira na vocação que Deus havia dado a ele ali no Éden, de cultivar, de guardar o jardim, de cuidar da criação e de viver em comunhão com tudo aquilo que Deus havia criado ali. Mas é importante a gente ressaltar que quando a gente lê Gênesis 2, a gente vê claramente que o homem e a mulher diante de Deus, eles são iguais em dignidade e valor. Ou seja, ambos foram feitos à imagem de Deus. Ambos foram chamados a administrar a criação que Deus fez. Mas iguais em dignidade e valor não significa idênticos em vocação. E o texto não deixa nenhuma dúvida sobre isso, porque se você olhar nos versículos do 15 ao 17, quem recebe o mandato primeiro é o homem, é Adão. Quem recebe a ordem de não comer da árvore primeiro é o homem, é Adão. Eva nem sequer havia sido criada ainda quando Deus deu essa ordem a ele. E lá no versículo 19, como nós lemos, Deus traz os animais até Adão antes de Eva ser criada. E isso fica muito claro, uma vocação de liderança e responsabilidade na figura de Adão. E isso antecede a queda, isso não foi criado pelo pecado. E que fique claro, isso não é um sinal de superioridade de Adão. Não é um sinal de superioridade do homem dentro da sua casa, e sim um sinal de responsabilidade. A queda ela não cria esse papel. Ela apenas distorceu o papel de quem nós somos por completo. Então, quando a gente olha para esse texto, logo na primeira vez que Adão vê Eva, ele faz um poema. Ele praticamente recita uma canção ali. Se a gente olhasse no original, basicamente é isso que ele está fazendo. Ele fala: essa afinal é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Então o primeiro registro de uma fala de um ser humano na Bíblia, você pode olhar, só tem 2 capítulos. Esse é o primeiro registro da fala de Adão na Bíblia, é a expressão dele para com outra pessoa. E é uma expressão de deleite, de prazer, de algo que foi muito bom para ele. Alguém que veio de dentro dele e que agora vai ser sua auxiliadora, que vai caminhar junto com ele. Então Adão ele não enxerga ela como uma ameaça, ele não enxerga ela como uma rival. E até aqui não era necessário, de fato, que eles se defendessem um do outro, não era necessário que eles tivessem que ocultar coisas um do outro, porque o versículo 25 nos mostra exatamente isso. Estavam nus, o homem e a mulher, e eles não se envergonhavam, porque de fato eles não tinham nada para esconder um pelo outro. E isso é a essência do relacionamento humano antes da queda. E é exatamente nesse ambiente que a serpente aparece para Eva e pergunta: é verdade que Deus disse, não comam do fruto de nenhuma árvore do jardim? E meus irmãos, Deus disse que eles não deviam comer a árvore do conhecimento do bem e do mal. Ele não disse nenhuma árvore, ele disse de uma árvore específica. É a serpente tentando deturpar aquilo que Deus havia falado. Mas Eva, ela corrige, de fato, como Deus havia falado para ela. Do fruto das árvores do jardim nós podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, Deus disse, vocês não devem comer dele, nem tocar dele, para que não venham a morrer. Então a serpente ela pega isso e usa da maneira com que ela quer, para confundir o homem e levar ele ao erro. E ele fala, é certo que vocês não morrerão. Porque Deus sabe que no dia em que dele comerem, os olhos de vocês se abrirão, e como Deus, vocês serão conhecedores do bem e do mal. Percebe que a serpente ela não nega o que Deus havia dito.
ela faz algo muito mais sofisticado e muito mais destrutivo naquele momento. Ela converte preservação em proibição. Deus havia dito, não comam dessa árvore porque eu quero preservá-los. E a Satanás, ele diz, Deus disse que vocês não podem comer, porque Ele não quer que vocês sejam como Ele. Porque Ele não quer que vocês conheçam o que Ele conhece. E essa diferença muda exatamente tudo quando a gente olha esse texto. Porque até aquele momento, a lógica de Adão era, Deus é bom, eu posso confiar nele, e então eu posso amar o próximo. O que a serpente faz depois, ela inverte completamente essa lógica. Então, se Deus não é bom, então Ele está me escondendo alguma coisa. E eu não posso confiar nele porque Ele está me escondendo alguma coisa. E se eu não posso confiar nele, eu preciso cuidar de mim mesmo. E se eu preciso cuidar de mim mesmo, o outro deixa de ser o meu presente e ele começa a se tornar o meu rival. E essa é a maneira de enxergar o relacionamento. Essa maneira ela não ficou apenas ali no jardim. Ela está nos nossos relacionamentos até hoje. O cônjuge que muitas vezes coloca um limite, ele é tido como um controlador. O amigo que fala uma verdade difícil é lido como um crítico. E entenda que verdade difícil não é você falar o que você pensa, da maneira que você pensa, e sim uma verdade que é verdade. Ou o irmão que confronta o nosso pecado é lido como o nosso inimigo. A queda ela nos tornou completamente incapazes de distinguir o que preserva do que nos ameaça. E isso é o que destrói os nossos relacionamentos. E o resultado disso está exatamente no versículo 7. Os olhos de ambos se abriram e, percebendo que estavam nus, costuraram folhas de figueira e fizeram cintas para si. O primeiro efeito da queda, meus irmãos, entre Adão e Eva não é uma briga. É simplesmente um ocultamento de um para com o outro. A nudez que antes era algo natural entre eles, agora se torna algo insuportável. E eles correm para se cobrir, para se esconder um do outro. E isso é o pecado operando no plano horizontal, uns com os outros. Não é só a relação de Deus com Deus que se quebra, é a incapacidade de estar diante de outra pessoa sem nenhum tipo de filtro, sem nenhum tipo de máscara, de ser quem você realmente é perante o outro. E então a gente chega exatamente no versículo 12. E Deus ele pergunta para Adão, você comeu da árvore que eu ordenei que você não comesse? E Adão ele responde, a mulher que me deste para estar comigo, ela me deu da árvore e eu comi. E a gente precisa analisar esse versículo com calma, porque essa frase de Adão é o maior exemplo de imaturidade relacional. É o maior exemplo de imaturidade nos nossos relacionamentos. Em uma única frase, Adão ele transfere a culpa para duas pessoas diferentes. Primeiro, ele culpa a Deus por ter dado a mulher. Ele fala, foi a mulher que tu me destes. Eu não tenho nada a ver com isso. Foi você que me deu essa mulher. E aí depois, essa mulher que o Senhor me deu, foi ela que me deu do fruto. Em nenhum momento ele assumiu a responsabilidade. E agora, olhando para o que a gente já falou sobre Gênesis 2, Adão ele era o responsável. Por isso Deus pergunta primeiro a ele, mesmo sabendo que Eva comeu primeiro do fruto, o mandato e a ordem foi dado primeiro a ele. E Eva nem sequer estava presente nesse momento. E ainda assim, Adão ele tem a capacidade de apontar para Eva o seu erro. O homem que havia acabado de chamar Eva de osso dos meus ossos, carne da minha carne, que recebeu a mulher como um verdadeiro presente de Deus, agora usa ela como um escudo diante de Deus, como uma defesa pessoal dele. E não foi só Adão que fez isso. Obviamente o texto nos mostra que Eva faz a mesma coisa no versículo 13. Ela fala, a serpente me enganou e eu comi. Ainda que haja uma verdade parcial no que Eva falou, que ela admite que ela come, ela foi usada também, a serpente foi usada também como um escudo para aquele momento. E meus irmãos, isso basicamente é o que acontece quando o pecado assume o controle das nossas relações uns com os outros. Ah, Deus, por que o Senhor me deu uma esposa e um marido assim?
Ah, Deus, por que o Senhor colocou esse chefe na minha vida? Ah, Deus, por que o Senhor me deu um filho que só me dá problema? É o mesmo Deus que você questiona nesses exatos momentos, foi o mesmo Deus que você agradeceu no dia do seu casamento. Foi o mesmo Deus que você agradeceu quando você assinou o contrato de trabalho. Foi o mesmo Deus que você, quando pega o seu filho no colo, agradece a Ele. Quando o pecado ele assume o controle das nossas vidas, nós usamos o outro como justificativa para não encarar o que precisa ser mudado em nós. E a transferência de culpa ela é tão natural para nós, que ela é como se fosse a gente respirando todos os dias. Essa foi a primeira coisa que o homem fez. Essa foi a primeira atitude dele ali no Éden. A imaturidade espiritual, ela sempre produz uma imaturidade com os outros. E essa é a verdade central desse ponto. Maturidade com os outros começa onde a transferência de culpa dos seus problemas, ela termina. Mas essa maturidade, ela não termina aí, porque o problema não é só comportamental. Não é só a gente aprender a não culpar o outro, não é só você se comunicar melhor no seu casamento, nos seus relacionamentos, não é só você fazer um curso de autoajuda ou para melhorar o seu casamento. O problema vai muito mais fundo do que isso. E o versículo 16 do capítulo 3 mostra exatamente isso para nós. Ele diz, a mulher disse, multiplicarei em grande maneira os sofrimentos da sua gravidez, e em dor darás luz a filhos. O teu desejo será para o teu marido, e ele te dominará. E meus irmãos, esse é um dos versículos, acho que top mais mal lidos da Bíblia e mais mal aplicados. E dependendo de como você foi criado, dependendo de onde você ouviu uma pregação sobre esse versículo, dependendo das suas experiências em relação com os outros, você provavelmente tem uma reação forte com esse versículo. Nas mulheres talvez pode até causar uma reação de raiva, de irritação ao ler que o homem a dominará. E eu faço uma pergunta para vocês. Vocês acham de fato que Deus está descrevendo o que vai acontecer ali? Ou Ele está ordenando como deve ser a sua relação com a sua mulher? Porque essa pergunta muda exatamente a maneira com que a gente lê esse versículo. Se a gente olhar no final do versículo 17, Deus ele diz a Adão, maldita é a terra por sua causa, com sofrimento você tirará dela o sustento todos os dias da sua vida. E ninguém lê esse versículo assim, está escrito que o trabalho tem que ser sofrido, então eu não vou usar absolutamente nada para facilitar o meu trabalho no dia a dia. E não é assim. O maior exemplo é cultivar a terra. A gente usa o adubo, a gente usa a irrigação, a gente usa da tecnologia para facilitar o nosso dia a dia no nosso trabalho. Porque a gente entende que Deus está descrevendo a consequência do pecado, não prescrevendo o destino da humanidade. Então o versículo 16, ele precisa ser lido exatamente dessa mesma maneira. Quando a gente lê, ele te dominará, não é Deus ordenando dominação como padrão do casamento. É Deus descrevendo o que a queda vai fazer com o casamento. A queda, ela não inventou novos papéis. A gente já viu isso. O que a queda fez foi distorcer como os papéis se expressam no nosso dia a dia. O que antes era uma liderança sacrificial do homem, agora vai se tornar uma dominação dele todos os dias. O que era uma confiança da mulher para com o homem, vai se tornar uma ansiedade, uma necessidade de controlar as coisas, de garantir que tudo seja feito da forma dela, de nunca estar vulnerável frente ao homem. Os dois lados da mesma distorção, os dois lados do mesmo pecado. E aí a gente chega num ponto crucial. Porque quando a gente olha para o Novo Testamento, ele não ignora esse tema sobre marido e mulher. Ele resolve. Porque se a gente olhar lá em Efésios 5, no versículo 25, Paulo diz ao marido, maridos, que cada um de vocês ame a sua esposa como Cristo amou a igreja e se entregou por ela. E no 33 ele diz à mulher que a esposa respeite o marido. Paulo ele não está inventando um novo padrão que ele tirou do nada. Ele está restaurando
o padrão original através da figura de Cristo. O marido é chamado a amar como Cristo amou. E essa é a definição mais radical de liderança sacrificial que existe. Cristo não dominou a igreja. Cristo morreu pela igreja. Ele amou de tal maneira que ele foi até a cruz. E a mulher não é chamada a uma submissão que suprime quem ela é, que diminui quem ela é. Ela é chamada a confiar da mesma forma que a igreja se submete a Cristo. Não porque ela é obrigada, mas porque ela foi amada. Mas, obviamente, a maturidade com os outros, ela não está só limitada no nosso âmbito de casamento. O casamento é o exemplo mais íntimo e mais exposto que se poderia ter de exemplo na Bíblia e que está aqui em Gênesis 3. Mas o mecanismo da queda, ele opera em todo o nosso relacionamento. Com os nossos amigos, com os nossos irmãos na fé, com o nosso colega de trabalho, com qualquer pessoa que chegue perto de você para ver exatamente quem você é, para te conhecer por completo. E esse é um problema. Mas não é um problema de comunicação, não é um problema de temperamento que você acha que resolve com um livro de autoajuda ou com um coaching qualquer. Porque lá em Colossenses fala exatamente isso. Colossenses 3 fala, buscai as coisas lá do alto. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são da terra. E esse é exatamente o nosso problema com as nossas relações. Primeiro é um problema vertical. Primeiro é um problema com Deus. Porque a gente tem vivido tão curvado, tão voltado para nós mesmos, para a nossa vida, para os nossos problemas, para o nosso mundo, durante os 5 dias da semana, e a gente acha que só no domingo aqui que as coisas vão mudar. A gente tem se curvado tanto as telas do nosso celular, que a gente nem sequer consegue olhar mais para o alto. A gente esquece de olhar para Deus. E quando a gente se esquece disso, a gente inevitavelmente se curva diante do outro. A gente usa o irmão no dia a dia. A gente culpa o irmão pelos nossos erros, ou o nosso próximo. A gente se esconde atrás de outra pessoa. E é aqui que o evangelho tem que entrar nas nossas vidas, meu irmão. Não é para te dar uma lista de como você tem que fazer as coisas melhor, seja no seu casamento ou seja nos seus relacionamentos, mas é como uma libertação para nós. A maturidade com os outros, ela não é alcançada pelo nosso esforço. É fruto da obra de Cristo que nos liberta de uma necessidade de ficar se defendendo o tempo inteiro. Quem não precisa mais se esconder de Deus, não precisa mais usar o outro como escudo. Quem foi encontrado por Deus pode encontrar no outro amor, compaixão. Quem foi coberto por Cristo não precisa mais se cobrir às custas de ninguém. Isso é o que a liberdade vertical, a liberdade com Deus produz. Ela produz generosidade horizontal, generosidade uns com os outros, com o nosso cônjuge e com os nossos amigos. Isso nos leva ao terceiro ponto, porque a maturidade com os outros, ela é obra da graça de Cristo e não do nosso esforço. Então a pergunta que fica é como é que essa graça ela opera então na minha e na sua vida? O que Deus faz para tornar possível que pecadores como eu e você vivam em comunhão real uns com os outros? Em Gênesis 3 a gente também encontra uma resposta para isso. Lá no versículo 21, fala, o Senhor Deus fez túnicas de peles para Adão e sua mulher e os vestiu. E Lucas, na semana passada, ele explicou muito bem sobre isso. O meu objetivo não é pregar novamente o que ele já pregou, mas Adão e Eva eles já tinham tentado se cobrir com as folhas de figueira. Eles pegaram aquilo que eles tinham ali naquele momento, eles fizeram o que eles conseguiam ali para se cobrir o mais rápido possível um do outro. Mas Deus não aceitou aquelas folhas. Não porque Deus não gostou das folhas que eles escolheram ali do jardim, mas porque elas eram insuficientes. Aquilo não escondia quem eles eram. As folhas elas murcham, as folhas elas secam. As folhas são a cobertura de quem ainda acha que consegue resolver as coisas sozinho, pela sua própria maneira.
Mas Deus faz um outro tipo de cobertura. O texto fala que ele cobriu com peles. E, consequentemente, se tem pele, custou a vida. Custou alguma vida. Uma cobertura que eles simplesmente não poderiam fazer por eles mesmos. E Paulo vai dizer isso lá em Romanos 5. Esse é o evangelho em miniatura, o proto-evangelho, como alguns teólogos chamam. Lá em Romanos 5, no versículo 19, fala: assim como pela desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores, assim também pela obediência de um só, muitos serão feitos justos. Adão, ele desobedeceu e a distorção entra pela sua desobediência, mas Cristo obedeceu e através dele a restauração começou. Cristo fez o que Adão devia ter feito. Cristo assumiu naquela cruz o que nem sequer era dele. E ele não transferiu isso para ninguém. Ele não apontou isso para ninguém. E a cobertura que Cristo providenciou ali naquela cruz para nós, a sua própria justiça, é a única cobertura que não murcha e que não passa nas nossas vidas. Essa cobertura, meu irmão, é essa cobertura, exatamente, que muda a minha e a sua vida. Porque se o evangelho é verdadeiro, se você foi de fato coberto por Cristo e alcançado por Ele, então algo concreto precisa mudar na forma como você se relaciona com o próximo. E eu vou ser ainda mais específico. Porque se você é casado, a pergunta para você, marido, não é se você está cumprindo o papel de líder da sua casa. A pergunta é se a sua liderança parece mais com a queda ou se parece mais com Cristo. A pergunta tem que ecoar no coração do marido. Gênesis 3 mostra exatamente uma liderança com dominação. Adão ali, ele usa o poder que ele tem para proteger a si mesmo, para ter razão, para vencer o argumento. E quando a gente olha para Cristo, ele se gasta pelo outro. Ele serve sem esperar nenhum tipo de retorno. Ele abre mão sem cobrar absolutamente nada. Então, se a sua liderança na sua casa tem produzido uma esposa ou filhos andando nas pontas dos pés porque tem medo de você, isso não é o que Cristo chamou para você fazer. Isso é você querendo dominar e liderar a sua casa exatamente como o homem fez na queda. E a mudança, ela não simplesmente começa numa conversa difícil, você voltando no seu carro para sua casa. Ela começa numa conversa sua, honesta com Deus. Quando você admite os seus erros, quando você reconhece que você é falho sem Cristo, e que é somente por essa graça de Cristo que você pode liderar a sua casa fielmente. A pergunta para você, esposa, não é se você está sendo submissa no sentido formal da palavra. A pergunta é, o que está governando a sua relação com o seu marido? É a confiança de quem sabe que está coberta por Cristo e por isso pode honrar o seu marido sem medo? Ou é a necessidade de controlar, de garantir, de nunca estar vulnerável diante dele? Porque a submissão que Paulo descreve lá em Efésios 5, que nós lemos, não é a submissão de quem foi diminuído, e sim de alguém que foi liberto em Cristo Jesus. E a mudança, ela começa também numa conversa sincera sua com Deus. Quando você reconhece que o controle que você está segurando, ele não te protege. Que a vulnerabilidade que você está evitando é exatamente o lugar onde a graça tem que operar. E que é somente por essa graça de Cristo que você pode confiar, mesmo quando isso é muito difícil para você. Mas como eu disse, não é só sobre casamento. E falando fora do casamento, talvez você tenha alguma pessoa com quem você já teve muita proximidade. E não necessariamente pode ter sido um problema de briga que te afastou dessa pessoa, mas simplesmente foi ficando distante. Foi esfriando a amizade. A conversa foi ficando meio superficial. Os encontros com essa pessoa foram sendo cada vez mais espaçados. A conversa foi ficando cada vez mais rasa. Mas você sabe lá no fundo que tem algo não resolvido ali. Uma palavra que não foi bem colocada.
uma mágoa que foi causada por algum motivo e nunca foi colocada para fora. Algo que ficou no ar e simplesmente ninguém quer tocar nessa ferida. E não tocar nessa ferida, meu irmão, significa que você não quer ficar vulnerável. Significa que você seria visto, exposto diante dessa pessoa. E você teria que dizer talvez para ela: desculpa, mas eu errei. O padrão da queda, ele não precisa de uma briga para acontecer. Ele pode operar muito bem no silêncio, nesse silêncio que a gente está vendo aqui. E a maturidade com os outros, a maturidade real uns com os outros, não é uma versão educada ou funcional que a gente chama de maturidade, mas ela começa com uma decisão. A decisão de a gente parar de se cobrir à custa uns dos outros, de largar as folhas de figueira do lado, de dizer o que Adão deveria ter dito ali naquele momento: eu comi, eu errei, eu fui falho, a culpa é minha. Nada mais que isso. Não precisa dizer: mas essa pessoa também, mas ele foi por causa dele que eu fiz isso. Não, assuma aquilo que você tem que assumir. E assumir que a gente errou é uma das coisas mais difíceis para nós humanos. Essa palavra errou é tão curta, mas custa demais para a gente assumir isso. Mas lembra que se você foi coberto por Cristo naquela cruz, você já sabe que a sua nudez, que a sua vergonha, ela já foi exposta e ela já foi tratada naquela cruz. Então você pode ficar exposto e vulnerável diante do outro, porque não tem nada para você se esconder. E maturidade com os outros é isso. Não é você se esforçar para ser uma pessoa melhor. É o que acontece naturalmente com quem foi libertado da necessidade de ficar se defendendo. E para concluir, meus irmãos, eu quero ser bem franco e sincero com você. Porque você pode ter chegado aqui até esse momento do sermão e você pode estar com o seu casamento de fato por um fio. Você pode estar com a sua família completamente dividida na sua casa. Você pode estar com uma amizade completamente rompida com alguém que você amava muito. E a tentação agora, depois de a gente ouvir isso, é sair daqui com uma lista enorme de coisas que a gente poderia fazer para melhorar os nossos relacionamentos. Mas, meu irmão, isso não vai resolver o problema do seu relacionamento. Pode ser que até momentaneamente você fazer uma lista e tentar seguir ela vai resolver aquilo por um tempo. Mas até quando? O problema não é a falta de esforço. E de fato, você pode ter se esforçado muito dentro do seu casamento e que agora você esteja completamente sem forças. A pergunta que tem que ficar depois de tudo isso é: quantas vezes você tem orado pelo seu casamento durante a semana? Quantas vezes você tem orado pelo seu marido ou pela sua esposa durante a semana? Quantas vezes você tem orado pelo irmão que te ofendeu ou pelo irmão que você ofendeu? Quantas vezes você tem orado, meu irmão? Quantas vezes você tem fechado a porta do seu quarto, aberto a sua Bíblia e se quebrantado diante de Deus? Quantas vezes você tem buscado a Deus sem absolutamente nada em troca? Sem pegar aquele momento que você abre a sua lista de pedidos diante de Deus e você acha que isso é devocional e que isso é comunhão com Ele? Meu irmão, isso só vai resolver quando você tem um coração que busca estar na presença de Deus, que busca a Deus com sinceridade. Porque se você não fizer isso, se você não buscar a Deus dia após dia, você vai acabar jogando a responsabilidade do seu casamento para cima do seu marido ou da sua esposa, ou até mesmo para cima do pastor. Se você não fizer isso, você vai jogar a responsabilidade de pedir perdão para o seu irmão para cima dele. Você vai continuar jogando a responsabilidade de todos os seus relacionamentos para cima de qualquer um, menos de você mesmo. Ou talvez você esteja ouvindo isso e fala: não, meu casamento está bem, minha família está tudo bem, meu trabalho está tudo bem, está tudo perfeitamente. E aí que está o problema.
você pode se enganar achando que isso é estar bem com Deus. Mas como realmente está, de fato, o seu relacionamento com Deus? Porque se você está falhando exatamente nisso, você está falhando em tudo dentro da sua casa, dentro dos seus relacionamentos. Maturidade com os outros começa quando você tem um relacionamento de verdade com Deus. À medida que você busca a Deus e traz Deus para o meio dos seus relacionamentos, você começa a amar o outro com um amor que não é seu, é com o amor de Cristo. E esse amor ele tem uma característica que distingue o maduro da pessoa imatura. Porque amar quem é fácil de amar, o nosso amigo que a gente está sempre junto, isso não é maturidade. Maturidade, ela é medida quando você ama aquele que não te traz nenhum benefício. Maturidade é quando você ama aquela pessoa que falou mal de você pelas costas. E você sabe. Porque a maturidade, meu irmão, ela é medida quando você ama quem te custa muito. Não porque essa pessoa, um dia ela mudou, mas porque você não tinha nada para oferecer. E mesmo assim, você foi amado por Cristo. E Ele morreu por você naquela cruz. Vamos orar? Deus, nós nos colocamos diante de Ti, Pai. Reconhecemos, Deus, que nós somos falhos. Reconhecemos, Deus, que sem Ti os nossos relacionamentos são quebrados. A gente tem um coração, Pai, pecaminoso que muitas vezes quer vencer, quer estar acima, quer ter razão, Pai. Mas nos liberta disso, Pai. Nos liberta desse nosso jeito pecaminoso de ser, Pai. Deus, que a gente tenha uma busca verdadeira contigo todos os dias, Pai. Que a gente possa se debruçar na Sua palavra. Que a gente possa, Senhor, nos deleitar com aquilo que o Senhor tem para acrescentar nas nossas vidas através da Tua palavra, Pai. Deus, muda o nosso coração. Muda tudo aquilo, Deus, que nós sabemos que precisa ser mudado, mas que muitas vezes nós resistimos no nosso coração, Pai. Nos ajuda, Deus, dia após dia, a viver, Senhor, de acordo com o que a Tua palavra fala, de acordo com o que Cristo nos ensinou a fazer. Nos ajuda a ter esse amor sacrificial uns pelos outros, Pai. Nos ajuda, Pai, a sermos como igreja, que ama sem olhar a quem, porque um dia o Senhor nos amou, Pai. É isso, Senhor, que eu te peço e te agradeço, Pai, porque um dia o Senhor ali naquela cruz nos amou de tal forma que hoje nós podemos amar os nossos irmãos como o Senhor nos ensinou, Pai. É o que eu te peço e te agradeço. No nome de Jesus. Amém.